Oi, turminha! Bem-vindos a mais uma aventura da Bíblia. Hoje, a gente vai abrir a Palavra de Deus para descobrir uma história de verdade que é, uau, incrível! É uma história sobre um barco gigante, um monte de animais e um grande amigo de Deus chamado Noé. Preparados para embarcar nessa comigo? Então, vamos lá! Peraí, vamos pensar um pouquinho. Já aconteceu de na escola ou numa brincadeira alguém fazer uma coisa que a gente sabe lá no fundo que não é muito legal? E aí, de repente, parece que todo mundo tá fazendo igual? Pois é, escolher fazer o certo numa hora dessas pode ser bem difícil, né? O nosso herói de hoje, o Noé, passou por uma situação bem assim, só que, ele fez uma escolha muito especial. Bom, a nossa história começa muito tempo atrás. Deus tinha criado um mundo perfeito, sabe? Lindo demais. Mas, com o passar dos anos, as pessoas começaram a fazer escolhas que foram deixando tudo meio bagunçado. É que a Bíblia nos conta que Deus olhou aqui para a terra e viu que a maldade tinha crescido muito. As pessoas já não eram mais tão gentis umas com as outras, e os pensamentos delas eram quase sempre ruins. E isso, nossa, deixou o coração de Deus muito triste, porque Ele ama demais tudo que Ele criou. Mas olha só que legal! No meio de toda aquela confusão, tinha um homem que era como uma estrelinha brilhando no céu bem escuro. O nome dele? Noé. E ele era diferente de todo mundo, porque amava a Deus com todo o coração dele. A diferença era gigante. Enquanto o coração das outras pessoas estavam cheios de escolhas ruins e elas viviam bem longe de Deus, o Noé era um homem justo, sabe? Tinha um coração bom. E o mais importante de tudo, a Bíblia diz que o Noé andava com Deus. Mas o que será que quer dizer isso, andar com Deus? Imagina o seu melhor amigo. A gente conversa com ele, ouve o que ele diz, confia e adora fazer as coisas junto, né? Andar com Deus é exatamente isso. É ser tão amigo de Deus, mas tão amigo que a gente ouve o que ele ensina no nosso coração e obedece com um sorriso, com alegria. E foi por isso, por Noé ser esse super amigo de Deus, que o Pai Celestial deu para ele uma missão. E não era uma missão qualquer, era uma missão secreta, gigante e muito importante. Uma missão que ia salvar o mundo. Então, um dia Deus conversou com Noé e deu essa tarefa incrível para ele. Deus não queria destruir tudo sem dar uma chance. Ele é um Deus de amor, então ele tinha um plano de resgate. E a peça principal desse plano maravilhoso era uma arca. E olha só que demais! O plano de Deus era perfeito, com todos os detalhes. Ele deu para Noé as instruções certinhas, como se fosse um manual de montagem. Falou qual era a melhor madeira para usar, disse que a arca devia ter 3 andares, cheia de quartinhos, uma porta do lado e uma janela lá no alto. E ainda ensinou a passar uma cola especial, o piche, por dentro e por fora, para não entrar nem uma gotinha de água. Gente, vocês conseguem imaginar o tamanho desse barco? Era gigante! Só para ter uma ideia, a arca era maior que um campo de futebol. Nossa, já pensou o trabalhão que o Noé e a família deles tiveram para construir tudo isso? Uau! Tá, mas por que um barco tão grande assim? É que a arca não era só para o Noé e para a família dele. Era um barco especial, um lugar seguro que Deus preparou para proteger a sua criação tão preciosa. Deus, que cuida de cada formiguinha e de cada passarinho, mandou Noé levar para dentro da arca um casal de cada tipo de animal. Um macho e uma fêmea. Imagina só que desfile incrível. Os leões, as girafas, os macaquinhos, os elefantes, todos entrando na arca, em paz, um atrás do outro, guiados pelo próprio Deus. Então, a promessa de Deus de segurança era para todo mundo que entrasse na arca. E quem foi que entrou? Bom, entrou Noé e a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. E claro, todos os casais de animais que Deus enviou. Deus protegeu a família inteirinha de Noé. E agora, atenção, porque esta é a parte mais importante da história toda. A Bíblia diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Sabe o que isso quer dizer? Que o Noé fez exatamente tudo o que Deus pediu. Ele não duvidou, não reclamou. Mesmo que os vizinhos achassem super estranho ele construir um barco gigante onde não tinha mar. Ele simplesmente confiou e obedeceu. Sabe, essa história de Noé não é só uma história legal lá do passado. Não mesmo. Ela nos ensina que a gente também pode viver uma grande aventura com Deus, todos os dias. Então, fica a pergunta para a gente pensar um pouquinho. Do nosso jeitinho, em casa, na escola, brincando, como é que a gente pode ser amigo de Deus e andar com Ele? Assim como Noé andou.
Não precisa construir uma arca gigante. Andar com Deus hoje em dia é feito de pequenos passinhos de amor e obediência. Como, por exemplo, obedecer ao papai e à mamãe com alegria, ajudar um amigo que está precisando, escolher falar a verdade, mesmo quando dá aquele medinho, sabe? E, claro, conversar com Deus todo dia, agradecendo por todas as coisas boas. A lição mais linda que Noé nos deixou é essa: a aventura mais emocionante e mais legal que a gente pode viver é caminhar bem pertinho de Deus, porque Ele nos ama com um amor que não tem tamanho, e do mesmo jeito que Ele protegeu Noé dentro da arca, Ele nos protege e cuida de nós, sempre. E aí, que história sensacional, não é mesmo? Eu amei. Que tal contar essa história de Noé para um amigo ou para alguém da sua família? E não se esquece de voltar aqui, porque a Bíblia está cheinha de outras aventuras maravilhosas esperando para a gente descobrir juntos. Um abração e até a próxima!